Beleza, então, pessoal, o slide tá nítido aí, tá tudo tranquilo? Perfeitamente. Beleza. Então vamos lá, pessoal, vamos falar aí das fontes de energia aí, né? No Brasil, no mundo, as renováveis, as não renováveis, né? A gente vai falar um pouco de tudo. Primeira coisa, né? A energia, energia é um termo na física, né? Na engenharia, ela é muito difícil de ser definida, né? Mas simplificadamente, né? Você ter energia significa que você tem capacidade de produzir uma ação ou um movimento, né? Então, na natureza, você tendo energia, você pode produzir ações, pode produzir movimentos, né? O que é fundamental aí para a vida humana. Na verdade, existem vários tipos de energia, né? Que são classificados diferentes. Você tem aqui a energia térmica, né? Na forma de calor, né? Você tem energia mecânica, né? Geralmente aí em forma de movimento, energia elétrica, que aí você tem a energia na forma de elétrons, né? De movimento ordenado de elétrons, né? Os elétrons se movimentando de forma ordenada. Você tem energia radiante, que é uma energia aí, de ondas eletromagnéticas, né? Como a que o Sol manda para a Terra, por exemplo. A energia química, né? Que você tem ali nas reações químicas, né? E tem a energia nuclear, né, que você consegue aí nas reações nucleares. Quando você trabalha no núcleo do átomo, né, o próprio nome fala energia nuclear, você está trabalhando com o núcleo do átomo. A energia química, você trabalha a nível da eletrosfera do átomo, né, os elétrons ali que estão lá fora. Deu uma travada aqui, vamos ver. Pronto. Primeira coisa importante aí também, para vocês não podem deixar de saber, né? É que a energia ela é classificada em primária e secundária, né? Então a energia primária é aquela energia bruta, né? E a energia secundária é uma energia que ela foi processada. Por exemplo, o petróleo é uma energia primária. Já a gasolina é uma energia secundária porque ela foi processada. Sempre nessa transformação você vai ter perdas, né? Sempre você tem perda aí na transformação da energia, né, para a energia secundária. E na utilização dela, você também tem perda. Isso daí é uma lei aí da termodinâmica, né, que a gente não consegue fugir. Então, básico, né, que você tem que saber de energia. Energia primária, né, é aquela energia bruta, né, foi energia direta, o petróleo, o carvão mineral, lenha, né, resíduos vegetais e animais, produto da cana-de-açúcar, né, energia da água, energia solar, eólica, isso daqui é energia primária. Já a energia secundária ela tem que ter sido processada. Óleo diesel, óleo combustível, gasolina, né? Isso daí é processamento aí do petróleo. GLP, querosene, eletricidade, né, carvão, vegetal, álcool, então tudo que tiver algum tipo de processamento, né, um processamento, por mais simples que seja, já é energia secundária já, né? Então a primeira diferença que vocês têm que saber é essa. E a outra diferença que é importantíssima, vocês não podem fazer o curso e não saber, né? É saber classificar se a energia é renovável ou não renovável. Então, quando você fala que a energia ela é renovável, você pode ter ela de volta em um curto período de tempo, né? Então, as renováveis, né? Você tem aqui a hídrica, né? Das águas, né? A eólica, né? Solar, né? Geotérmica, né? Que é o calor que vem da terra, das marés, das ondas e biomassa.
Então essas energias aqui, elas são consideradas energias renováveis, né? Também alguns chamam de energia limpa também, né? A gente vai posteriormente falar, né, não hoje, né, vai falar em detalhe, vai falar sobre todas elas. Qual é o princípio de funcionamento, qual é o histórico, qual é a vantagem e a desvantagem de usar cada uma delas, né? Então a gente vai falar sobre todas essas energias aí. Já as não renováveis, né? Então você tem os combustíveis fósseis, né, que são chamados, o petróleo, gás natural, o carvão, né? O petróleo, o gás natural, o carvão em geral, você precisa de muito tempo para você ter ele de volta, né? Ele livre na natureza, né? Para você ter petróleo, você precisa de ter os sedimentos lá no fundo da Terra sob pressão e temperatura muito alta durante muitos anos, né? Então o petróleo ele demora muito a ser formado, então ele não é renovável, né? Se você só vai ter petróleo de novo, né, com o sedimento que tem aí na superfície daqui a milhões de anos. Então não é renovável. Combustíveis nucleares também em geral não são renováveis, né? Urânio, né? Plutônio também que é muito utilizado, né? São combustíveis aí para a natureza sintetizar esses elementos, ela também demora milhões de anos aí também para você ter. Então, não renováveis são os combustíveis fósseis e nucleares, né? Então, lembrem-se disso aí, mas a gente vai falar de todos eles aí com detalhe, né? Não hoje, mas hoje a gente vai dar uma palhinha ali só, né? Mas a gente vai falar com detalhes depois de todos eles. Energia hidráulica, né? Por que que ela é uma energia renovável? Porque chove, né? Você tem a chuva, você vai poder represar a água de novo ali, né? Você represando a água, você vai ter ali uma energia na água ali na forma potencial gravitacional, né? Aí você abre a comporta, aquela energia ali, ela se transforma em cinética, em movimento, a água começa a fluir, ela vai movimentar ali a turbina e vai gerar eletricidade, né? Então a energia hidráulica ela é renovável, né? Principalmente por causa das chuvas, né? Tem ocasiões que demora meses sem chover, mas uma hora acaba chovendo e enchendo a represa, pelo menos parcialmente. Então, a hidráulica é uma energia renovável. Outra energia renovável é a energia eólica, né? É a energia dos ventos, né? A turbina, né, o aerogerador, ele é movimentado pelo vento, não pela água, né? O princípio, o mecanismo ali a gente vai comentar depois, mas o princípio de funcionamento é até parecido com a hidráulica, né? A diferença é que não é a água que movimenta a turbina, mas sim o vento. E o vento está aí o tempo todo, tem meses que venta mais, outros que venta menos, né? Mas o vento ele está sempre presente aí, né? E ele pode ser explorado, né? Há regiões onde venta mais também, né? Tem uma velocidade do vento melhor, né? Uma média maior e outras que não, a velocidade é baixa, né? Que não dá para aproveitar muito. A gente vai comentar sobre isso, mas é uma energia renovável. Maré motriz é uma energia renovável também. Então a maré, né? Depois a gente vai ver. A maré ela se deve à ação da Lua e do Sol, né? Só que quem manda na maré é a Lua, né? Porque ela está mais próxima da Terra. Então a maré ela muda a cada 6 horas que passa. Então se agora é maré alta, daqui a 6 horas vai ser maré baixa. Então você pode, quando for maré alta, você pode represar a água, né? Esperar 6 horas, a maré vai trocar para baixa, aí você vai ter um desnível de água. E isso daí você abrindo a comporta, esse desnível de água vai fazer a água fluir, você pode gerar eletricidade. Então é uma energia que é explorada aí a maré motriz. A gente vai comentar também posteriormente aí
princípio de funcionamento e tal. A gente vai falar sobre tudo isso aí depois. Outra energia também que vem sendo utilizada, né? Tanto a maré motriz quanto essa ondomotriz, né? Ela ainda é utilizada em pequeno porte, né? A ondomotriz ela utiliza as ondas, né? Então você vai utilizar as ondas, né, para poder gerar energia elétrica, né? Então você tem aí a energia ondomotriz. A gente também no futuro vou mostrar aí como que esse balanço das ondas aí ele pode gerar energia elétrica aí quando eu for falar aí princípio de funcionamento dela. Todas elas aqui a gente vai falar uma a uma ao longo das aulas. Outra energia renovável aqui é a solar, né? Então você tem aí o sol aí boa parte do dia, né? Anoitece, você não vai ter disponibilidade ali do sol de noite, mas, né, como a Terra tem a rotação, né? Algumas horas depois você vai ter o sol de novo, né? Então, em curto período de tempo você consegue ter a renovação, né? Você consegue ter essa energia de novo. Então aí você tem a energia solar. A energia solar, em geral, ela é um pouco diferente das outras, né? Que a gente viu. A gente não utiliza turbinas, né? A gente usa células fotovoltaicas, né? E pode usar também ela para o aquecimento direto, né? Para aquecer a água, por exemplo, para tomar um banho, né? Então a gente vai ver depois também o princípio de funcionamento. Opa, Opa, alguma pergunta aí? cheguei agora. Então, tranquilo, vamos seguir aí. Não tô vendo nada, não tem. Ah, apareceu. Ô, Hans, Opa, fala só aí. uma. É que eu descobri aí que tem um jeito de você minimizar essa aba que fica pequena aí do lado, né? Tem um jeito aí que você clica, né? Não sei se caso você queira aí, que eu fiquei um tempo aí sem saber onde que era, eu tô só avisando aí que tem como você diminuir se você quiser aí. E outra coisa é que o chat não tá aparecendo pra mim, cara. Nem pra mim. É. Então, pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida aí, vocês podem interromper mesmo, né? Vê aí quando eu estiver trocando de um slide para o outro, dá uma entrada aí e pergunta mesmo. Então, essa desculpa aí de eu estar invadindo aí a. Não, não, Não não, queria pode fazer atrapalhar. isso. Até porque como eu estou aqui em apresentação de slide, eu não consigo ver o chat aqui. Sim. Mas se tiverem qualquer dúvida aí, vocês podem invadir aí, principalmente quando eu estiver trocando de um slide para o outro, né? Então, pessoal, outra energia aí que a gente tem que é renovável é a energia geotérmica, né? A energia geotérmica é o calor aí que vem do interior da Terra, né? Vem lá do manto mesmo, das profundezas ali da Terra. E aí você percebe, né, em geysers, em vulcões, né? E essa energia aí você consegue aproveitar também, né? A gente fala também que o que gera esse calor, né, são reações nucleares. Só que são reações naturais, né? É uma reação nuclear natural, que a própria natureza ela provoca, né? É diferente de uma usina nuclear. E outra energia também considerada renovável são as biomassas, né? Você pode plantar, né, a biomassa e pode colher depois de alguns meses, então também é considerado renovável, né? Então são diversos tipos aí de biomassas que são utilizados, né? O Brasil utiliza bastante aí biomassa também. Já não renovável, petróleo, né? Então, conforme eu falei, o petróleo, né, você precisa de temperatura e pressão muito alta, né, e bastante tempo para você ter o petróleo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o petróleo depois, né? Sobre quando for falar também de termoelétricas, né? De combustíveis fósseis, né?
a gente vai falar também mais sobre o petróleo. O carvão, mesma coisa, né? O carvão ele precisa de temperatura, pressão e muitos anos aí, o carvão mineral, né? Para poder você ter o carvão. E o gás natural, né? Que em geral também você precisa, né? De bastante tempo aí para você ter ele. Existe um outro mecanismo aí que é usando biodigestores, né? Você pode obter o gás natural através de lixo, por exemplo, né? É um método interessante. A gente também vai comentar isso daí depois. E a última aqui, né? Só dando esse apanhado geral, né? É a energia nuclear, né? Então a energia nuclear você usa geralmente urânio ou plutônio, né? Que são átomos grandes, né? E você promove a fissão nuclear. A fissão nuclear é a quebra, né? Então, quando você fala de... Existem dois processos principais, né? A fissão, que é a quebra, e a fusão, que é a junção, que é o contrário da fissão. Então, mas nas usinas, né, nucleares, a fusão ela não é muito utilizada, né? O que é mais usado é a fissão mesmo, né? A fissão nuclear. Então, você pega um átomo grande, que é um átomo de urânio e plutônio, você quebra eles e você transforma a massa em energia, né? Parte dessa massa aí você vai ter um equivalente em energia sendo liberada na forma de calor. Esse calor da energia nuclear é usado geralmente para ferver a água. E o vapor d'água move a turbina. Então você vê essa fumacinha branca aí na energia nuclear, isso aí é vapor d'água, né? Porque a fissão nuclear ocorreu lá, né? No reator, né? Liberou calor, o calor ferveu água, o vapor d'água movimentou a turbina e aí você, né, tem ela saindo ali por cima dela. Então a gente vai falar também é uma energia não renovável também. E por último aí que a gente não poderia deixar de falar, né, que é chamado de combustível do futuro, também a gente vai falar mais sobre isso. São as células de hidrogênio, né? Essas células de hidrogênio, o hidrogênio ele é um combustível que se você queimar o hidrogênio, ao invés de liberar gás carbônico, por exemplo, você libera água como poluente, né? Além disso, o hidrogênio ele pode ser utilizado para hidratar o gás carbônico e transformar ele em metano. Então, ele também existem técnicas aí que estão em estudo de você pegar, você inclusive vai poder retirar gás carbônico do ar, né, e fabricar metano com ele, né? O metano, né, depois você pode utilizar como combustível, né? Então é chamado de combustível do futuro, né? Depois a gente vai falar bastante, né? Além de ser bem energético, né? Você pode a queima de hidrogênio ela libera água em vez de liberar gás carbônico, então é muito bom para o meio ambiente, né? E você pode carregar essas células aí, inclusive com energia renovável, como solar e eólica, né? Então elas são chamadas de células combustível, né? Ou célula de hidrogênio. Então depois a gente vai falar também mais aí sobre o princípio de funcionamento delas. O caminho da energia ele é vasto, né? Você pode utilizar ele tanto direto, né? Por exemplo, a solar, a geotérmica, você pode utilizá-la diretamente para esquentar uma água, por exemplo, né? Por exemplo, a geotérmica, você tem Caldas Novas, né? Lá em Goiás, né? Não sei se já ouviram falar, né? Lá você tem esse calor, né, que vem do interior da Terra, ele esquenta a água e a água é usada ali para tomar banho, né? Para recreação. Então é uma utilização direta, né? A solar também. Ou essa energia ela pode ser processada, né? Como é o caso do petróleo, né? Passa por várias cadeias aí, né? Então para até você poder chegar e colocar uma gasolina no seu carro, ele passa aí né, por uma cadeia aí muito grande aí, né? Vários tipos de processamento e de transporte também.
Quanto ao consumo, né, por combustível, isso daqui é bem importante também saber, né? Então aqui você tem os combustíveis mais utilizados, né, no mundo. Você vê aqui que o petróleo é o mais utilizado, né, a nível de energia, né, 32%, um pouco mais aí de 32%. Isso daqui é dado de 2015, só que para 2020 isso não mudou muita coisa, né? Mudou só alguns porcentos aí, pouco para mais ou para cima, mas isso daqui é bem parecido com a realidade de hoje, né? Que a gente não tem ainda, né? Demora um pouco aos institutos divulgarem, né? Então, nesse levantamento aqui de 2015, você tem o petróleo liberando, né? Você tem ali 4.331 milhões de TOI, né? Esse TOI é uma unidade muito utilizada aí, né? Toneladas de equivalente em óleo, né? O TOI é energia liberada você queimando 1 tonelada de óleo cru, né? Aí você tem o carvão, né, em segundo lugar, e o gás natural em terceiro, né? Dos três, o carvão é o mais agressivo para o meio ambiente, né? Sem dúvida. Então, o carvão aí tem que ser bem evitado. O petróleo está no intermediário, né? E o gás natural, entre petróleo, né? Carvão e gás natural menos agressivo para o meio ambiente, sem dúvida também. Então, combustível fóssil responde hoje por 85% aí da matriz energética mundial. Então isso daí é um problema muito grande, certo? É um problema que ele tem que ser combatido e solucionado, não de uma hora para outra. Eu vou falar, eu vou acabar com o petróleo, só usar energia renovável. Primeiro que não atende, não adianta, né? Você de uma hora para outra quiser usar só energia renovável, você não tem como, não atende a demanda, né? Precisaria construir muitas e muitas e muitas usinas aí, eólica, solar e tudo mais, para você chegar no patamar aí, né, de atender. E segundo que você quebraria o mercado, né? Essa transição ela tem que ser lenta, né? Você sair do combustível fóssil e migrar para a energia renovável, você não pode fazer isso de uma hora para outra, senão você quebra toda a cadeia produtiva e gera um caos no mundo, né? Então, essa mudança ela tem que acontecer, né? Ela já está acontecendo, né? Você já tem vários países aí que só trabalham com carro elétrico, né? Então essa mudança, essa migração aí do uso de combustível fóssil para energia renovável, ela já vem acontecendo e vai continuar acontecendo, né? Até ser equilibrado. Aí você tem, né? Hidrelétricas, né? Em quarto lugar, a energia renovável mais utilizada do mundo, né? E quinto lugar, nuclear, né? Que não é renovável. Então a energia nuclear ainda é muito utilizada. Aí depois você tem eólica, né, solar, biocombustíveis e outras, né? Então, basicamente, né, muitos vão esquecer, né, mas o que é importantíssimo de guardar essa figura aqui é que a matriz energética mundial ela é baseada em combustível fóssil, mais de 80% combustível fóssil, né? Óleo, carvão, que é horrível, né? E gás natural, né? Então, a tendência é disso aí mudar. Para onde vai essa energia? Né? Outra coisa importante saber é que a indústria ela utiliza a maior parte da energia, né? Então, a maior parte da energia aí é a indústria, né? Depois é setor de transporte, depois é o setor residencial, né? Então, a maior parte da energia é a indústria, tanto que quando um país ele está com o PIB crescendo, né, de forma acelerada, aí 3% no ano, 4% no outro, 5% no outro, a demanda por energia ela é muito grande, né, e tem que ser construídas aí usinas aí para poder, né, suprir.
na atual conjuntura, né, o Brasil ele vem aí de uma sequência aí de quebradeiras, né? Então a gente está mais tranquilo aí quanto a isso, né? A única coisa positiva que tem, né, do PIB baixo é essa, né? A demanda de energia ela é menor. Matriz energética do Brasil comparado ao mundo. Então isso daqui é outra coisa muito importante para saber. Então o Brasil ele tem uma coisa muito bacana que a matriz energética né, brasileira, praticamente metade dela é renovável. No mundo é em torno de 13%, né, de energia renovável. E o Brasil, quase metade da energia brasileira ela é renovável, né? Então é uma coisa aí que o Brasil ela pode se orgulhar, né? E isso daí com certeza é levado em consideração, né? Por outros países aí. Por que, que o Brasil ele tem uma matriz muito renovável? Porque o Brasil ele usa muita hidrelétrica e biomassa, né? O álcool, né? As biomassas e a energia das hidrelétricas, né? Então você tem uma boa parte aí da matriz brasileira renovável, principalmente pelo conjunto aí de hidrelétrica e de biomassa para combustível. Quanto à eletricidade, né? Esse gráfico aqui só da eletricidade. Quanto à eletricidade, o que predomina no Brasil são as hidrelétricas, né? As hidrelétricas elas têm uma potência nominal aí muito alta, a gente vai ver ao longo das aulas, né? Depois utilização aí de termoelétricas, né? Que aí que consome gás natural e biomassa também, né? E derivados de petróleo, né? Solar e, e eólica tão emergentes, né? Estão subindo bastante, né? Mas ainda é muito pouco aí na matriz brasileira, principalmente na geração de eletricidade. Consumo de energia per capita. Então, em geral, né? Países, né, mais tecnológicos, né? Em geral, eles tendem a consumir mais energia, né? Então aí você tem essa parte mais rosa, né? Você tem países aí, Estados Unidos, né? Canadá, né? Países nórdicos ali também, né? Então eles consomem mais energia, né? Também tem o uso residencial, né? Países nórdicos utilizam muito para aquecimento, né? Aquecimento de água, né? E aquecimento do meio ambiente também, da residência, né? O Brasil ele está numa faixa ali, né, intermediária, né? Não é um grande vilão, né? Mas os países aí que mais consomem energia per capita, né? Mais consomem energia são esses em rosa aí e os laranjas ali são os segundos ali, né? Você vê que a Argentina, por exemplo, ela tem um consumo per capita maior que o nosso, né? Venezuela também, né? Venezuela aí tem um consumo de energia per capita maior que a do brasileiro. Agora, esse outro gráfico aqui para a gente ver, né, historicamente, né, você olhando de baixo para cima, né, você pega um homem das cavernas aí de 500 mil anos atrás, né, basicamente o consumo de energia dele era alimentação, né. Já um nômade europeu, né, 100 mil anos atrás, né, aí você tem aí com a agricultura, né, você começaria com alguma coisa, né, algum consumo de energia, né, fazendo para fabricar algumas ferramentas, né, alguma agricultura também, né, e isso daí vai, né, a partir do surgimento das cidades, né, do desenvolvimento real da agricultura, né, que permitiu aí o desenvolvimento das cidades, né, ali 5 mil anos antes de Cristo, ali na Mesopotâmia. Você tem aí também um consumo aí com moradia e comércio, né? Já na Idade Média, esse consumo vai aumentando, né? Você começa a ter aí né, maior consumo industrial e até chegar, né, depois da Revolução Industrial, né, da Inglaterra, até chegar hoje aí um consumo absurdo de energia per capita.
né? Então, o que que eu quero mostrar com isso, né? Que o consumo de energia ele está aumentando com o passar do tempo e está aumentando muito rápido, né? Então, isso daí é um problema, né? Para gerações futuras, né? Que a tecnologia ela demanda de consumo de energia. Então, vai ser um problema cada vez mais grave, né? Aqui nesse outro gráfico aqui a gente também vê aqui de 1900 para cá, né, pouco mais de 100 anos, né? Em vermelho você tem o crescimento da população, né? O crescimento da população é uma coisa que hoje em dia ela está praticamente controlada, né? Especialistas já acreditam que em 2100 a população da Terra ela vai estabilizar e talvez até decrescer, né? Que é o crescimento da população da Terra, ela vai se estabilizar, tende a se estabilizar, né? Porém, o consumo, a demanda de energia, ela não está estabilizando, ela está crescendo muito rápido, né? Então você vê aí a demanda de energia que essa linha azul, né, com o passar das décadas aí, ela vem crescendo muito rápido. Então isso daí é um grande problema, né? O grande problema vai ser a demanda por energia, né? Que é um problema aí que a gente vai ter que lidar com isso aí no futuro. Então agora, para fechar aqui, eu vou falar, a gente falou um pouco, um apanhado de tudo, né? A gente falou um apanhado de tudo, a gente vai falar princípio de funcionamento de cada tipo de energia dessa, vai falar vantagem e desvantagem, histórico, panorama, né, panorama de cada um delas, né, panorama mundial, o brasileiro, né? A gente vai falar a partir da quinta-feira, vai focar em cada tipo de energia, né? Cada aula a gente vai falar de uns 3 tipos de energia em específico, né? Então, mas agora para fechar, né, a aula de hoje, né, eu vou falar aqui um pouco aí do histórico da energia elétrica no Brasil, né, que o foco aqui do nosso curso aí vai ser inclusive a geração de eletricidade. Então vamos falar um pouco sobre isso que é bem interessante também. Então antes de 1500, né, antes de Cabral, né, você tinha o Brasil habitado aí por índios, né, e você tinha o que? As fogueiras, né, a iluminação ela é utilizada principalmente por fogueiras. Conforme o europeu ele foi chegando aqui no Brasil, ele trouxe aí as lamparinas de óleo, né, para a iluminação. Então são essas lamparinas aí que você vê no alto, né? Usado óleo, né? Óleo de oliva. Aqui no Brasil foi muito utilizado óleo de mamona, né? Pela dificuldade aí de você ter o oliva, né? Então você tinha lamparinas a óleo e velas também, né? Então nessa época aí você não tinha eletricidade, né? Até o início aí do século XVIII. E aí você usava lamparinas de óleo ou velas, velas de sebo, né? Aqui embaixo você consegue ver aí a fabricação dessas velas de sebo, né? Então a iluminação ela era proveniente dessa fonte aí mesmo. Tochas eram usadas também, né? Aqui você vê pessoas, né? Guardas ou escravos, eles usavam archotes, né? Que é um tipo de uma tocha, né? E eles andavam pela cidade iluminando a cidade com a tocha na mão, né? Ele fazia tipo de uma ronda pela cidade. Então a iluminação da cidade ela ocorria principalmente com isso, com pessoas caminhando com tochas pela cidade, né? Era desse jeito que funcionava na noite. Com o passar do tempo, né? Você também o europeu ele foi trazendo as lamparinas, né? E os candeeiros, né? E era muito utilizado o óleo de baleia, né? Então, com o passar do tempo, né, foi crescendo aí a utilização de candeeiro a óleo de baleia. Você vê muito em filmes, né? O óleo de baleia nessa época era uma matéria-prima muito visada, né?
as pessoas procuravam, né, você vê filme do Moby Dick, né, quem já, né, já deve ter assistido, né, você via as pessoas viajavam, né, de navio, voltava 2, 3 anos depois com o navio carregado de óleo de baleia, né, matavam as baleias, extraíam o óleo e as viagens duravam 2 até 3 anos, né, matando baleia e carregando o navio com óleo. Aí ele voltava para casa com a verdadeira fortuna, né? Aí eles ficavam meses sem trabalhar, né? Eles vinham, né? Tinha a família deles lá, descarregava o óleo, pegava o dinheiro, né? E podia ficar meses ou até anos aí sem trabalhar com o dinheiro do óleo de baleia. Então a iluminação pública ela começou a ser utilizada, né? Era lampião aí com óleo de baleia, né? O óleo era trocado também muitas vezes por escravos, né? Ou funcionários públicos. E no Brasil a iluminação pública, né? Com óleo de baleia, ela foi inaugurada em 1900, né, aqui está errado, né? Ela foi bem antes aqui, acho que foi 1774, eu acredito que seja a data correta da iluminação pública. Então, em 1774 você teve iluminação pública a óleo de baleia no Rio de Janeiro. Conforme o tempo foi passando, o óleo de baleia ele foi sendo substituído por gás, né? Então, o óleo de baleia ele foi abandonado e passaram a utilizar gás, né? Então, aqui a gente tem o Rio de Janeiro, né? Já utilizando aí lampiões a gás, né? Aqui a chamada Rua Direita, lá no Rio de Janeiro, né? Com iluminação a gás também, né? A inauguração da iluminação a gás no Rio, né? Em 1854. A empresa que dominava isso na época era chamada de Gás Globo, né? Era uma empresa aí que trabalhava com esse gás aí para lampiões, né? E que era, né, a principal fornecedora aí do gás para a iluminação pública. Então aqui você também tem, ó, lampiões a gás, né? Até que, né, os estudos da eletricidade aí eles foram avançando, né? Até que Faraday, né, em 1831, ele já produziu aí o primeiro gerador, né? O primeiro gerador de eletricidade. Então, basicamente, você consegue transformar o movimento em eletricidade através da chamada lei de Faraday. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Então você pode, né, transformar movimento em eletricidade, né? Você tem um campo magnético ali, né, no gerador, né? Ele trabalha ali com magnetismo e você varia o fluxo magnético com o movimento. Isso daí produz eletricidade. Depois a gente vai falar mais aí como funciona. E pouco a pouco, né, foi se desenvolvendo a eletricidade, né, para poder substituir o gás natural, né, na iluminação. Né? Então, em 1882, né, você tem a primeira companhia elétrica, né, que fornecia aí energia elétrica. A eletricidade, ela chegou no Brasil, né, no Rio de Janeiro, aqui é a central do Brasil, né, lá no Rio. A central no Brasil era um ponto de encontro de ferrovias, né, muito importante, né, e foi o primeiro lugar, primeiro prédio público iluminado por luz elétrica, né, em 1879. A cidade de Campos, aqui perto da gente, ela foi a primeira cidade a receber iluminação pública por energia elétrica. Então ela teve uma pequena termoelétrica, né? E ela produzia eletricidade, né? E a gente vai falar mais quando a gente for falar aí sobre termoelétricas, a gente vai falar sobre essa usina aí de Campos, né? E, e a iluminação aí da cidade de Campos, a primeira cidade a ter iluminação pública. Primeira hidrelétrica já de maior porte, né? Foi a hidrelétrica
Marmelos, em Juiz de Fora, 450 kilowatts, que é 450 mil watts, né? Então, uma energia pequena, né? Assim, para os dias de hoje, né? Mas para a época já foi bem interessante. Aqui já a Ilha Fiscal, né? Não sei se quem já teve oportunidade de conhecer ali no Rio de Janeiro, né? Ele é um baile iluminado já por luz elétrica, né? Então a eletricidade começou a tomar conta, né, do país, começando pelo Rio de Janeiro, né, por causa principalmente do início ali de Dom Pedro, né, que Dom Pedro, quem já estudou história, ele gostava muito de tecnologia, de invenções, né, então ele trouxe rápido aí pro país, né, e aí com o passar dos anos isso daí foi aprofundando, né, você tinha os bondes elétricos, né, você tinha os relógios, né, aqui o relógio ele era ligado por um gato feito aqui no bonde, né, na linha de transmissão ali do bonde, né. A primeira fábrica de lâmpadas, né, da GE, né, da General Electric, né, foi no Rio de Janeiro também em 1921. Furnas foi inaugurada em 61, né, então também foi um grande marco aí na eletricidade aí do Brasil, né, a inauguração de Furnas. Na época, a energia era essa daqui, né, 1.216 megawatts, já é uma energia bem considerável, né, uma potência bem considerável. Itaipu, ela foi inaugurada em 1984, a gente vai falar mais dela também depois, né, quando for falar de hidrelétrica. Itaipu é um consórcio aí Brasil-Paraguai, né? Então fica ali na divisa, né, do Brasil com o Paraguai, e o Brasil ele compra o excedente de energia ali do Paraguai. E ela, né, muita gente pensa que ela é mais antiga, mas oficialmente mesmo ela foi inaugurada em 84 mesmo, de forma oficial. Usina de Angra, usina nuclear, né, a primeira usina nuclear do Brasil, em Angra dos Reis. Angra 1, na época aí com 657 megawatts, foi inaugurada em 85, né? Com o passar dos anos, né, outro fato notável que a gente tem para falar é a crise do apagão de 2001. Muitos de vocês ou era muito pequeno, né, e não lembra, outros talvez não fosse nem nascido nessa época, né, mas a gente teve uma grande crise do apagão, né, que foi o apelido que foi dado, que o Brasil a gente já viu, né, que a eletricidade ela é refém das hidrelétricas, né, e simplesmente não chove, ficou muitos meses sem chover onde precisava, né? E isso aí aliado à má gestão aí dos últimos dos governos aí anteriores, né? Que houve nesse quesito, né? Você teve o apagão. Chegou um momento que não tinha energia, né? Teve o racionamento de energia, só podia usar energia uma certa quantidade aí de energia, né? Jogos de futebol só poderiam ocorrer durante o dia para não ter que usar a iluminação, né? E blackouts, você tinha vários blackouts, principalmente em cidades grandes, né? Você tinha os blackouts e, né? Mais cenário atual, né? Como é que a gente está? Esse mapa aqui do Brasil ele é bem interessante. Essas bolotas laranja, elas são as hidrelétricas, né? Então, quanto maior a bola, mais potência ela produz, né? Mais energia você tem. Então, aí nessas bolas laranjas você tem as principais hidrelétricas brasileiras, né? É o que predomina aí na geração de eletricidade. Nesse mapa aqui, as bolotas vermelhas são as termoelétricas. As maiores termoelétricas, elas ficam aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Bem interessante para a gente.
Inclusive a Shell, né, depois a gente vai falar sobre isso, está construindo uma outra termoelétrica aqui em Macaé, né, a Marlim Azul. Depois a gente também vai falar um pouco sobre isso. Os parques eólicos são essas bolinhas verdes, né? Então, o verde, essas bolinhas verdes são parques eólicos. Então, você vê predomínio deles onde? No Nordeste e no Sul, né? Que também é onde venta mais, né? Onde você tem maior velocidade do vento. A gente vai mostrar aí depois o mapa, né, da velocidade do vento, né? A gente vai poder ver isso daí. E usinas solares são essas bolinhas brancas, né? Então seriam usinas mesmo, né? Que distribui aí, né, para a rede, né? Porém, você hoje tem energia solar em qualquer residência, né? Você pode pedir a instalação aí na sua casa, né? Vale a pena, né? Depois a gente vai comentar bastante aí sobre isso também. Como que funciona, né? Isso daqui é outra coisa interessante de saber. Todas essas usinas, aí, ou pelo menos boa parte delas, né? Elas compõem aí o chamado Sistema Interligado Nacional, o SIN. Esse sistema, ele é composto por 4 subsistemas. É o subsistema Sul, é um subsistema. O outro subsistema é Sudeste e Centro-Oeste, que tá junto, é um subsistema. Subsistema Nordeste e Norte. Só que no Norte, nem todos os estados eles são contemplados. E nem todas as regiões também. A questão da energia elétrica no Norte, ela ainda é muito precária, né? Maior parte aí da região Norte, ela não é interligada ao sistema interligado nacional, né? Ela não faz parte. E ela não pode receber energia, né, do país, né, através das linhas de transmissão. Ela tem que ter os geradores próprios, né? Então, geralmente na região norte é muito utilizado os geradores a diesel, né? São geradores isolados a diesel, né, que gasta muito, né, muito pouco eficiente, né? É ruim também para o meio ambiente, né? E gasta-se muito caro, né, um gerador a diesel. Então, boa parte dessa região ainda é utilizado aí o gerador a diesel, né, de forma pontual ali para as cidades, né? O estado de Roraima também ele tem uma facilidade, ele compra muita energia da Venezuela, né? Isso daí também é um problema, né? Que a Venezuela ela vive crise após crise, né? Uma atrás da outra. Isso daí também atrapalha o abastecimento de energia aqui de Roraima, né? Mas então aqui nesse sistema, né? A energia ela pode se passar, né? Inclusive de um subsistema para outro subsistema também. Então é bem interessante isso daí. Como que funciona, né, a distribuição da energia no Brasil? Então, né, você tem estatais, né, também, e tem as empresas privadas aí que fazem parte da distribuição, né? Então, aqui você tem as principais companhias aí que fazem a distribuição de acordo com a cor, né? Quem tiver curiosidade depois pode dar uma olhada, né? Aqui no Rio de Janeiro, aí, na nossa região aqui, a gente tem a Enel, né? E, e tem a Light também. Como que isso daí é controlado, né? A cada 10 anos, o governo federal, ele, através do Ministério de Minas e Energia, ele lança o plano decenal de expansão de energia. Então, é um plano para 10 anos, né? Então, quem tiver curiosidade para ver o que está rolando, qual é a previsão, né? Qual a previsão futura, pode dar uma olhada nesse plano, né? Na internet você acha ele vai falar qual é a previsão de investimento, né? Em usinas, né? Que usinas que vão ser construídas, ou estações, subestações, manutenção na rede, linhas de transmissão, né? Então ele é bem detalhado, né? Quanto a isso. Quem tiver curiosidade pode dar uma olhada
saber o que é que está previsto para os próximos 10 anos. E para finalizar, né, já está acabando aqui, a gente vai comentar um pouco aqui da conta de luz, né? A gente vai meio que ensinar aqui vocês a fazer o cálculo da conta de luz, da energia elétrica, né, gasta, né? É bem importante isso daí. Então, o que acontece, né, basicamente, né? Vamos aqui dar dois exemplos. O primeiro exemplo, né, para o cálculo de consumo. Quanto será que custa uma noite de sono com ar-condicionado? Você dormir aí com ar-condicionado, uma noite. Então, a primeira coisa a saber, né, você precisa saber os dados, duas coisas: a potência do equipamento elétrico e o tempo que você vai usar. A potência do equipamento elétrico, você pode olhar ou no manual do equipamento, ou se você não quiser fazer um cálculo muito rigoroso, quiser fazer uma estimativa mais branda, né? Você pode olhar na internet. Na internet existem, se você colocar lá, consumo de equipamentos, potência de equipamentos, vai aparecer listas enormes lá de consumo médio, de ar-condicionado, geladeira, televisão, lâmpada, aparelho de som, computador, chuveiro e assim por diante, né? Então você pode ou pesquisar na internet a potência do médio, né, do equipamento que você quer estimar, ou pode pegar no manual do equipamento. Então, se você for consultar um ar-condicionado aí pequeno, aí de uns 7.500 BTU, ou um econômico aí de 9.000 BTU, né, bem econômico, ele vai ter uma potência média aí de 1.000 watts. Então, a potência, como a energia elétrica é calculada em quilowatt-hora, então você tem que pegar essa potência em watts e dividir por 1.000, certo? Então você divide aqui de 1.000 watts, vai dar 1 kilowatt. É igual você passar de grama para quilograma, ou de metro para quilômetro. Por exemplo, você tem 500 metros, em quilômetros quanto dá? Dá meio quilômetro. É a mesma mudança, certo? De watt para quilowatt. É a mesma coisa de mudar de metro para quilômetro, divide por 1.000. 1.000 dividido por 1.000 vai dar 1. Então é 1 kilowatt. E aí você tem o tempo. O tempo ele tem que estar em horas. E aqui é o preço do quilowatt-hora. Aqui na nossa região, isso daí varia um pouquinho. Se a sua casa é trifásica, bifásica, varia um pouco. Mas na minha conta aqui estava dando, nesse mês aí, R$ 1,08 cada quilowatt-hora. Então, esses são seus dados, ó, potência, tempo de uso e o preço que você vai pagar, né? E a conta é simples, basta você multiplicar essas duas coisas. Ó. A energia é potência vezes tempo. Então, você vai multiplicar a potência, que é 1 kW, por 8 horas. Aí você vai ter aqui 1 vezes 8, vai dar 8 kWh. Então, isso daqui é o consumo de uma noite de sono de ar-condicionado. Aí, se você multiplicar por R$ 1,08, você vai ter o custo aí, né, pouco mais, quase R$ 9 aí para dormir uma noite aí com ar-condicionado, certo? Você pegar e, se eu dormir o mês inteiro com ar-condicionado, aí passa aí de R$ 250, né? Pode chegar aí perto de R$ 300 só de ar-condicionado, né? Então, isso daqui cálculozinho para uma noite, né? Pega a potência do equipamento, ela tem que estar em kilowatt, então em watt você divide por 1.000 e multiplica pelo tempo em horas, né? E aí depois multiplica aí pelo valor aí do quilowatt-hora. Outro exemplo aqui para fechar a aula. Um banho de 15 minutos, quanto será que custa? Um chuveiro normal, né? Um chuveiro simples, ele tem 4.400 watts, né? Um chuveiro simples. Passando para kilowatt, dividindo por 1.000, dá 4,4 kW. 15 minutos é um quarto de hora, né? Se você pegar 1 e dividir por 4, dá 0,25.
é um quarto de hora, né? 25% de uma hora, 15 minutos. Então tem que estar em hora o tempo, né? Porque é quilowatt-hora. Então você vai multiplicar 4,4 kW, que é a potência do chuveiro, e o tempo em horas que você vai usar, que é um quarto de hora aqui, né? Que é 15 minutos. Multiplicando, dá 1,1 kWh, multiplicando agora pelo preço do quilowatt-hora, você vai ter aí quase R$ 1,20 aí você tomar um banho aí de 15 minutos, um banho quente, né? Então com isso você consegue estimar, né, a conta de luz toda da sua casa, né? E pode usar lâmpada, se eu trocar uma lâmpada fluorescente por uma lâmpada de LED, quanto que eu economizo? Você pode fazer essas simulações, né? É o tempo de uso em hora e a potência do equipamento em kilowatt. Multiplica os dois e multiplica aí pelo custo.